Quero trazer um outro tema também que tem gerado bastante discussão, que é o lance da Câmara aprovar um número maior de cadeiras de vagas para os deputados. E pensando naquela decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal também, de que ao aumentar o número da população em cada estado, as cadeiras deveriam acompanhar. Só que ao diminuir, a gente entende que também as cadeiras diminuiriam, não é o que pensam os parlamentares. E essa decisão da Câmara vai na contramão de várias outras nações do mundo. E por quê, hein, André Anelli? Conta pra gente, bem-vindo. Sim, Evandro, muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, essa decisão que marcou a semana no Congresso Nacional vai na contramão do que acontece mundo afora, porque diversos países, a exemplo de Itália e Japão, têm procurado, na verdade, diminuir o número de deputados, o número de parlamentares, principalmente por conta dos gastos que esses agentes públicos acabam representando para as economias. Então, é um movimento que já foi adotado pela Itália, pelo Japão e que nesse momento também é avaliado até pela própria França, com o apoio do presidente francês Emmanuel Macron. Então, essa é uma tendência mundial. Por outro lado, alguns outros países que têm uma população maior do que a do Brasil, tem um número de parlamentares menor ou semelhante. Eu separei aqui 2 exemplos, basicamente o primeiro deles é dos Estados Unidos, são 340 milhões de pessoas e 435 deputados, ou seja, um deputado para cerca de 780 mil habitantes. E o que chama mais atenção é o caso da Índia, agora o país mais populoso do mundo, que ultrapassou a China em número de pessoas, tem 1,4 bilhão de pessoas e 545 deputados, sendo 530 que representam as chamadas províncias, que seriam os equivalentes aos estados, e os outros 15 representando os territórios. Então, 545, um número bem próximo dos 531 que vão representar o Brasil, que tem 7 vezes menos pessoas. Brasil com cerca de 200 milhões, pouco mais de 200 milhões de habitantes, com um número semelhante ao da Índia, que tem 7 vezes mais pessoas. Portanto, no mundo afora, é privilegiada a questão do emprego dos recursos públicos, não ao pagamento de mais parlamentares, e sim ao emprego de retorno para a população. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Agora, 4h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Além dos países que são mais populosos e que têm um número menor de cadeiras em relação ao Brasil, eu separei também aqui alguns números que mostram países que nos últimos anos tomaram decisões contrárias à que foi tomada agora pelos deputados aqui no país, que são aqueles que decidiram reduzir o número de cadeiras, mesmo com manutenção ou leve queda no número de cidadãos. Por exemplo, a Alemanha reduziu de 736 para 630 cadeiras lá na Câmara. A Itália, de 630 para 400, 230 assentos a menos para os italianos. O Japão, de 480 para 465. Um outro corte que chamou muita atenção foi na Hungria, que reduziu de 386 para 199. Nas maiores tesouradas em número de cadeiras para o parlamento naquele país. E a Romênia, de 446 para 412. Piperno, como é que você avalia a decisão de um país que fala em diminuir gastos, em cortar, em ter mais austeridade fiscal e principalmente ao compararmos com outras nações que buscam um movimento contrário ao que é debatido pelos parlamentares aqui? Eu vou até deixar de lado, Evandro, a questão dos gastos, os 40, 50 milhões, que isso aí vão gerar mais de gasto aí para o Congresso. É a questão moral, é a porta aberta. É assim, de onde menos se espera é de onde não sai nada mesmo, como diria o Barão de Itararé. Eu não espero absolutamente nada desse pior Congresso que o Brasil já teve em todos os tempos, repito isso sempre. Essa turma fundamentalista que só faz porcaria. O Congresso é péssimo. E esse projeto vai muito de acordo com isso. É mais um projeto ruim. A Constituição é clara. Tem lá os 513 e assim, a cada vez que sai um censo, o Estado que aumenta a representação, o Estado que diminui. Nos Estados Unidos, para pegar um exemplo que eu gosto sempre de citar, e tem algumas coisas, lá tem muita coisa lá que eu acho admirável. Então,
São 435 e vão continuar 435, sei lá, para sempre, mas por muito tempo. Aí o que acontece, por exemplo, se a população da Califórnia diminui e da Flórida aumenta? Ora, vai diminuir a representação da Califórnia, vai ter distritos a menos, ou os distritos eles vão ser ampliados, enfim, e a Flórida aumenta. É assim que funciona e ninguém discute isso. Aqui no Brasil não pode. Aqui no Brasil, pega o exemplo que eu sempre cito aqui de subsídio. Vantagem e benefício concedido é vantagem e benefício que vai ficar para sempre. Então, isso quer dizer o seguinte, em 2030, quando for divulgado o próximo censo, certamente alguém vai chegar lá e falar assim, escuta, meu estado teve um acréscimo de população. Então, se a população do meu estado aumentou, eu vou querer umas cadeiras a mais. Então não vai parar nos 531. Esse negócio vai aumentar sempre. E outra coisa, o Congresso, cada vez mais empoderado, ele tem uma fatia cada vez maior do orçamento. Então, 50 bilhões por 513 dá tanto para cada um. Por 531 já vai dar um pouco menos. Aí o Congresso, então temos que compensar de alguma outra forma. Vamos dar uma bocada maior. E vai ser assim sempre, lamentavelmente. Tem uma questão interessante, Gustavo Segre, que é a olharmos proporcionalmente para o tamanho dos estados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que nos estados em que a população aumentou, as cadeiras aumentariam. Agora, nos estados onde a população diminuiu, continua o mesmo número. Então, assim, só prevê o aumento no número de assentos, não a diminuição ou a proporcionalidade à população daquele estado, que é o que traz, então, essa decisão do Supremo. Diga. Mas também tem outra questão, você não tem que estar amarrado a uma quantidade determinada de pessoas por cada deputado. É 513, aumentou a população, então a representatividade de cada deputado será para a maior quantidade de população. Mais. Qual é o problema? Não, e não é que ele vai ter mais trabalho, não, seria maravilhoso se eles fossem de segunda a sexta, como todo mundo trabalha, menos eles. Mas aí tem outra questão que tem a ver com, vai ter que modificar estruturalmente a Câmara de Deputados. Hoje não tem espaço, o Zé Maria poderá ratificar muito melhor do que eu. Tem anexos dos anexos dos anexos, daqui a pouco vão colocar container para colocar deputados aí. Não tem lugar, e não é somente o deputado, vem um deputado com todas as pequenas e médias empresas. Cada deputado é uma pequena e média empresa, uma pyme. Aí você tem assessores, consultores, um monte de gente, mais despesas. E não só isso também. Quando vem essa situação de diminuição, Evandro, tem uma lógica. Eu acompanhei muito de perto o caso de El Salvador. Não estava no gráfico, mas eu posso comentar como foi. Sim, a gente citou alguns. 86 deputados eram. Diminuíram para 60. Qual foi o argumento de Bukele para isso? É menos gasto, mas, sobretudo, é menos gente tentada a fazer coisa errada. Foi até polido. É menos gente para se atentar contra a corrupção. Então, para que aumentar mais? Não precisa. E no momento em que todo mundo está defendendo diminuição do gasto público, o Congresso, que deveria dar exemplo e que ele é o auditor do que o Executivo gasta, está aumentando o gasto. É loucura. Desculpa, só uma coisa, mano. Deve estar cheio, mas está cheio de deputado estadual esfregando as mãos, porque o estado onde vai aumentar a representação dos... Também aumenta para si. Então vamos aumentar também. Aumenta câmaras estaduais, locais, legislativas também. O Zé Maria Trindade, o custo estimado para esse aumento previsto na Câmara é de cerca de 64 milhões de reais, que os parlamentares estão dizendo que será ou serão cobertos por meio de um remanejamento interno. Que remanejamento interno seria esse, hein? Esse é mais vergonhoso ainda. O orçamento do Congresso Nacional é de 15 bilhões de reais. E eles gastam os 15 bilhões porque, se não gastar, devolve. E o Congresso se transformou num lugar, 85% de salário. Se transformou no único lugar do mundo onde o salário líquido é maior do que o salário bruto. Vocês já viram isso? Aí, a determinada pessoa é contratada por 12 mil reais, aí no final do mês ganha 15, porque tem os extras. Quando vai sobrando esses remanejamentos que eles dizem, vai sobrando dinheiro, eles vão inventando, pagando horas extras, produtividade, não sei o quê, e enchendo os contra-cheques das pessoas que estão lá, porque o orçamento está mandando gastar 15 bilhões de reais por ano. Olha, o gasto com esses deputados extras será muito maior. Conversei com vários setores da Câmara, será muito maior. Primeiro,
há dificuldades físicas de colocar deputados. Tem uma equipe de engenharia na Câmara que só faz isso, procurar espaço. Sai procurando debaixo de uma escada, a possibilidade de um fechadinho ali, é um ex-presidente da Câmara que ganha o direito a ter um gabinete especial onde colocá-lo, é uma liderança nova que aparece forte e ninguém sabe onde colocar essa liderança. Então, existe uma equipe de engenheiros na Câmara por isso. Agora, acomodar tantos deputados assim, 14, é preciso criar gabinetes, é preciso criar cargos especiais, é preciso novos móveis, apartamentos, é muito maior, muito maior. E fora isso, e eu até desprezaria esse gasto, que ele realmente não é tão grande assim se considerar o orçamento de 15 bilhões do Congresso e o orçamento nacional. Mas é uma questão educativa, para dizer que o orçamento tem limite, que não se pode exagerar. Por outro lado, eu acho o mais grave de todos, é que é impossível você discutir algo com 531 deputados. É por isso que existem vários projetos para diminuir. Fica muito mais fácil fazer um debate com menos deputados. Por outro lado, já existem limites e piso que são injustificáveis. Como é que pode um estado como Rondônia, como Amapá, que tem 750 mil habitantes, tem 8 deputados? É o mínimo. Ninguém tem menos do que 8 deputados. É o caso de Brasília e outros. São Paulo tem um teto, 70 deputados. Se não fosse assim, teria quase 200 deputados. Mas tem um limite, o teto. 70 deputados. Ou seja, São Paulo está subrepresentado aqui na Câmara dos Deputados. Teria que ter quase 200 deputados, porque tem os habitantes, né? Por que isso? É porque o Norte e Nordeste se uniram durante o processo constituinte e fizeram esse engessamento do Sul e Sudeste. Agora, veja bem, se o Senado, independente do número de habitantes, tem que ter 3 senadores, tem 3 senadores em São Paulo, 3 senadores no Acre, no Amapá, em Rondônia, todos têm 3 senadores. Se lá está o equilíbrio, a Câmara não deveria ter esse equilíbrio, ou seja, de acordo com o número de deputados que tivessem se tivesse um número proporcional de deputados. O equilíbrio seria no Senado, que é a Casa dos Estados. Então, está tudo errado. Sabe por que é errado assim? Porque cada um pensa no seu quadrado. O que eu vou ganhar com isso? Exatamente, Zé Maria, você resumiu muito bem. E o Zé trouxe um dado interessante, né? Porque você tem um número engessado de 8 parlamentares num estado que tem 700 mil habitantes. Se a gente fizer a comparação com os Estados Unidos, que foi trazido ali pelo Anelli, lá nos Estados Unidos é um parlamentar para cada 700 mil habitantes. Se a gente levasse em conta essa regra, um estado do norte teria um parlamentar, um deputado como representante ali na Câmara. São Paulo teria mais, né? São Paulo teria muito mais, exatamente. O Brasil tem mais parlamentares que os Estados Unidos. Sim. Porque são 435 mais 100. Exatamente. Aqui são 513 mais 81. Aproveitando esse gancho, eu fiz a seguinte conta. Eu levantei o custo do parlamento em vários países e dividi pelo número de deputados. Parlamento mais caro do mundo, mas também nação mais rica do mundo, tem uma população muito grande, Estados Unidos. Então, eu estou fazendo o custo por parlamentar, quase 19 milhões de dólares ano. Segundo lugar, França. Terceiro lugar, Alemanha. Quarto lugar, o tetra, Brasil. Então, veja, a gente está falando de Estados Unidos, Alemanha e França, que são países desenvolvidos e são países ricos. O Brasil tem quase o custo da Alemanha e da França. E é muito mais caro que o custo parlamentar do Japão, da China, que tem uma população muito maior, da Índia e do próprio Reino Unido. Ou seja, custa muito caro o nosso parlamento. E aí a gente vai na contramão e encarece ainda mais esse custo, Evandro. E se você me permite, eu gostaria de discordar do Piperno, concordo muito com o que ele falou, mas não é o Congresso mais fundamentalista, né? Porque o pior Congresso é aquele associado ao Petrolão, ao Mensalão, onde houve corrupção sistêmica. Agora, é um Congresso que defende algumas pautas importantes, pautas conservadoras, que para você é fundamentalista, mas para um segmento da sociedade não é.